Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance a vida de cada um dos meus irmãos nessa manhã. No livro de Josué, no capítulo 24, a palavra do Senhor vai dizer assim, verso 15: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma das declarações, entre tantas outras que encontramos na Bíblia, é uma das declarações mais bonitas. Josué, já na sua velhice, já passado de 100 anos, ele chama os juízes, os principais, os príncipes de cada tribo, para passarem as últimas instruções para esses homens. E eram todos eles cabeças de suas famílias, chefes de suas tribos. E Josué estava dizendo isso: olha, a terra que vocês entraram, veja o que o Senhor fez, como o Senhor fez, como o Senhor trouxe vocês até aqui, como o Senhor tem feito a vocês. E vocês devem se posicionar. Se vocês vão servir aos deuses que os nossos pais, que os vossos pais, ele fala assim, serviram lá no deserto e todos eles morreram por causa disso, ou vocês vão servir aos deuses deste povo que nós entramos nessa terra, ou vão servir ao Senhor. É uma posição, ele está trazendo a memória daquelas pessoas, tudo que o Senhor havia feito até ali. Lembrando que Josué já era um homem velho, passado de 100 anos. Ele passou toda a sua mocidade na servidão no Egito e passou por 40 anos no deserto, caminhando, peregrinando ali. Depois mais 30 anos, cerca de 30 anos de batalha. Batalha uma atrás da outra, guerra uma atrás da outra. E agora, já na sua velhice, ele está chamando aquele povo, conclamando aquele povo para servir ao Senhor. E isso é que nós precisamos nesses dias, nos posicionar. Eu quero falar sobre isso. Posicionamento. Qual o seu posicionamento diante as adversidades? Qual o seu posicionamento diante as dificuldades? Qual o seu posicionamento diante as intempéries da vida? O que você tem declarado com a sua boca, confessado em seu íntimo, no seu coração? O que você tem dito diante das circunstâncias da vida? Talvez você está num momento de profunda tristeza ou problemas que nos assolam dia a dia. Talvez você está vivendo por dificuldades enormes na sua casa neste momento. Mas eu quero dizer para você que o seu posicionamento determinará onde você vai estar na presença do Senhor. Josué escolheu servir ao Senhor. E não só ele escolheu servir ao Senhor, como ele se posicionou diante a sua casa. Ele disse: eu e a minha casa. Nós devemos pensar sobre isso. Veja que Josué não está escolhendo apenas para ele, mas ele está decidindo também para a sua casa. Quantas vezes nós pensamos o seguinte: estou bem, estou salvo, estou na igreja. Qual o problema? Mas a sua casa e sua família, como ela está? A sua família está servindo ao Senhor? A sua família tem sido alvo da sua oração? Por essa causa você tem se posto de joelho? Ou você já entregou a sua casa, a sua família? Talvez os seus familiares, a sua família, nenhum serve ao Senhor. Eu conheço muitos casos assim, que a esposa é serva do Senhor, mas o esposo não é, ou vice-versa. Às vezes o filho serve ao Senhor, mas a família, os pais, os irmãos não servem. E N outros casos. Mas quando você se posiciona diante do Senhor, dizendo: eu servirei ao Senhor, e também a minha família servirá ao Senhor, você está dizendo para o mundo espiritual
que você confia nas promessas que o Senhor tem feito para a sua vida. Não é uma afirmação positiva. Isso não é um ato apenas mental, psicológico. Eu estou mentalizando isso. Não. É uma declaração de vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Veja o que o escritor do livro de Romanos, no capítulo 10, vai dizer acerca desta declaração. Ele está dizendo, lá no capítulo 10, no verso 1, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou o testemunho de que tenho zelo de Deus, mas não com entendimento. Porque lhes dou o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Ele está dizendo isso a respeito de Israel. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu. Isto é trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo. Isto é tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. A saber, se a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Veja que não é uma declaração autoafirmativa, uma afirmação positiva, não. É crer no coração e declarar com a boca. Você crê no coração que Jesus ressuscitou dos mortos, que Jesus é Senhor, que Jesus pode te salvar. Jesus é o Senhor de toda a gente, que Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você crê no seu coração e confessa isso. Confessa os seus pecados, confessa que você necessita da salvação de Jesus. Você confessando, crendo no coração e confessando, será salvo. Esta é a mensagem que pregamos. O escritor de Romanos vai falar isso. Esta é a palavra de fé que pregamos. Não é uma confissão positiva, não é um coach, é a palavra de fé que pregamos. Nós cremos na palavra que pregamos, por isso a pregamos. Nós cremos que o Senhor Jesus é capaz de salvar a sua vida, de transformar a sua vida, e não somente a sua vida, mas de toda a sua família, de toda a sua casa. Por isso pregamos. Pregamos porque cremos. Confessamos ao Senhor Jesus porque cremos. Isso não pode ser tido como uma confissão apenas, simplesmente uma afirmação apenas. Isso é confissão de fé. Você crê que o Senhor Jesus muda a sua vida? Você crê que o Senhor Jesus muda a vida da sua casa? Então não desfaleça, não desanime, não retroceda. Confesse em seu coração como Josué confessou. Mesmo na velhice, confesse, você servirá ao Senhor, mas também a sua família. Você servirá ao Senhor, mas também os seus filhos. Você servirá ao Senhor, também os seus pais. Você servirá ao Senhor, mas também o seu cônjuge. Creia nisso. Creia. Ah, meu filho é desobediente. Ah, minha esposa é irrepreensível. Ah, meu esposo é um beberrão. Não importa a situação que está hoje. Você confessa, crê nas palavras do Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa, como Paulo e Silas declarou àquele carcereiro. Creia nisso, em nome do Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Essa é a palavra que eu tenho para a sua vida nessa manhã. Creia no Senhor Jesus. Eu oro com os irmãos, pedindo ao Senhor que lhe dê força neste tempo. Eu oro com os meus irmãos, pedindo ao Senhor que te dê coragem nesse tempo.
mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio aos problemas, que você confesse ao Senhor Jesus na sua faculdade, no seu trabalho, onde você estiver, você confesse o Senhor Jesus, que você declare o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. E no nome do Senhor Jesus, tudo vai mudar em sua volta, quando você declarar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Feliz, vida nova com o Senhor Jesus, é o que eu quero declarar nessa manhã na sua vida. Amém.